Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais uma sequência de vídeo todos os dias, isso mesmo, e eu espero muito que vocês gostem. Eu preparei uma série de vídeos para vocês que tá incrível. Eu vou estar gravando, eu vou estar falando aqui com vocês sobre reconstrução do eu. Eu vou estar falando com vocês sobre como superar os traumas do passado, mas você precisa acompanhar todos os episódios, porque eles têm continuação. Cada episódio eu vou estar falando de algo, então, tipo assim, fica ligadinho aí, porque vem muita coisa boa. E se você gostar desse tipo de vídeo, de séries, de episódio, trazendo informações sobre livros, algo que você pode aplicar na sua vida, deixa aqui nos comentários dicas que eu venho trazer para vocês, tá bom? Então é isso, bora lá começar o episódio 1. Bom, hoje eu quero falar um pouco com vocês, na verdade essa semana eu vou estar falando com vocês sobre traumas do passado, como superar, como, sabe, você dar um novo significado a tudo que você passou. E nesse período eu também vou estar trazendo histórias de vida minha, coisas que eu passei que não foram fáceis, mas que me fizeram chegar até aqui, que eu tive que superar. E hoje eu falo sobre isso, mas não dói mais, sabe? Superar o passado não é você esquecer o seu passado, mas é você conseguir falar sobre o seu passado e não doer mais, sabe? Então, fica ligado porque tem muita coisa vindo por aí. E assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o nosso eu do passado não é o nosso mesmo eu de agora, sabe? As coisas mudaram, várias coisas aconteceram, você passou por muitas coisas, então muitas das vezes eu ficava me culpando por coisas do meu passado, pelo meu passado, e eu ficava, nossa, como eu fui burra de ter feito isso, de ter tomado essa decisão, de ter feito essa escolha, o que eu tinha na cabeça para fazer isso, sabe? E aí eu ficava muitas das vezes me martirizando, me culpando por isso, só que eu comecei um processo, né, primeiramente com o Senhor ele foi tratando de mim e eu comecei a perceber que nas condições que eu tinha, né, naquela época, com a consciência que eu tinha, com a visão que eu tinha, eu tomei determinadas decisões naquela época. E aí agora, a partir da consciência que eu tenho de tudo aquilo que eu passei, dos meus aprendizados, dos meus erros, dos meus acertos, eu consigo escolher diferente, né? Eu consigo dar um novo sentido a tudo que eu passei. Você já ouviu aquela história de eu queria ter um corpo de 20 e uma mente de 50, porque eu estaria bem na média, né? Com o corpo sonhado, com o corpo desejado, mas eu teria uma sabedoria de uma mente de uma pessoa de 50 anos. Só que nós sabemos que isso é impossível, né? Mas tem como nós darmos um novo sentido para a nossa história, para a nossa trajetória. Então, assim, esse vídeo é o primeiro vídeo dessa série. E, assim, eu não sei o que você passou no seu passado. Eu não sei qual é a culpa que você tem carregado. Eu não sei o que você fez. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que Ele te perdoa, Ele te consola e Ele faz nova todas as coisas. Então, se você está sentindo culpa, isso não é algo que provém de Deus para a sua vida. Então, comece a
a se olhar com mais carinho, comece a dar um novo sentido a tudo que você passou, né? Você só vai conseguir fazer isso resignificando algumas coisas, né? Dando um novo sentido. Muitas pessoas carregam inúmeros traumas, porque não conseguem às vezes expor, carrega dores que só ela e Deus sabem. Então, tipo assim, confesse isso pro Senhor, sabe? Confesse isso pro Senhor. Fala, Deus, eu não aguento mais carregar esse fardo, eu não aguento mais viver isso que eu tô vivendo, eu quero a sua ajuda, eu preciso sair desse lugar, né, de passado, desse lugar de dor. Então, o passado, ele não tem nada para te oferecer. E eu quero ler aqui um versículo com vocês, que se encontra lá em 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, olha para vocês ver, você é nova criatura. As coisas já passaram, não tem como você mudar o passado, mas tem como você dar um novo sentido, retratando da maneira e da perspectiva que você olha para o passado. Então, muitas das vezes, a gente faz coisas que a gente fica remoendo aquilo ali. E eu quero contar algumas coisas para vocês, coisas que eu passei, né, desde a minha adolescência, coisas que eu vivi. Então, tipo assim, eu na minha adolescência, eu sempre me via uma pessoa excluída, uma pessoa que era deixada de lado. Eu sempre via as outras meninas da minha idade, tinha mais corpo que eu, né? Tinha mais, assim, mais, vamos dizer, popularidade do que eu, e eu sempre fui muito quietinha na minha, muito tímida, e eu tinha muitos problemas com autoestima, sabe? Muitos problemas mesmo. E eu entrei para a igreja com 9 anos, né? Entrei para a igreja com 9 anos de idade. E assim, a primeira vez que eu fui na igreja cristã, na igreja evangélica, eu assim, vi uma diferença muito grande, sabe? E aí, eu me batizei, eu tava prestes a completar 12 anos, quase fazendo 12. E assim, a partir do momento que eu me batizei, eu queria muito ajudar, queria muito ser obreira na igreja, fazer as coisas. E quando eu cheguei lá, já tinha outras, né, meninas da minha idade que eram obreiras, que faziam as coisas. E eu fiquei, assim, encantada com aquilo ali. Eu sempre queria, sabe, fazer as coisas de Deus e tal. E aí, nesse primeiro ministério, a gente ficou, acho que uns 5 anos lá. E quando a gente mudou, lá nesse primeiro ministério, né, nessa primeira igreja que nós ficamos, primeiro foi eu e meus avós, aí depois a minha mãe começou a ir, e aí eu e minha irmã também. E meu pai, ele foi depois, né, ele foi alguns meses depois, ele foi e todos se batizaram, se converteram, então assim, foi algo assim, muito maravilhoso a nossa conversão, sabe? E aí, a gente nesse ministério aprendemos sobre libertação, né? A gente aprendeu várias coisas sobre oração, sobre jejum, né? Como que a gente deveria orar por uma pessoa, né? Nós que éramos obreiros ali e tal. Enfim, aí aconteceu que a gente mudou de igreja. Isso eu já tava com 14 anos. E assim, eu cheguei num momento em que eu tava numa crise existencial, vamos dizer assim. Eu comecei a gostar de um rapaz e esse rapaz, ele não tava nem aí pra mim, né? Tipo assim, não queria nada comigo, disse que eu era muito nova e tal. Enfim, gente, aquelas paixonites, né? E aí depois, né, passou algum tempo, ele tava, né, namorando com a menina da mesma idade que eu.
E, tipo assim, aquilo ali pra mim foi uma decepção muito grande, né? Porque eu ficava perguntando, nossa, o que que tem de errado comigo, né? O que que será que tá acontecendo? Que na escola eu fico no grupinho, né, que ninguém quer colocar nos grupos de trabalho, né, que ninguém quer sentar junto, quer andar no recreio. E agora isso, né, essa paixonite minha que fui frustrada, fui decepcionada e tal. Mas enfim, e aí eu tava lendo um livro que eu não me lembro qual livro que era, que fala sobre o espiritismo e tal. Então, tipo assim, aí juntou essas duas coisas, né? Foi algo assim que não fez bem pra mim e tal. E aí eu comecei a falar pra minha mãe, mãe, eu não quero fazer mais nada pra Deus, eu não quero mais trabalhar na casa de Deus, não quero mais fazer as coisas. E eu entrei assim num estado de negação mesmo, sabe? Que eu não queria fazer nada, eu fiquei triste, eu fiquei sem comer, eu fiquei sem dormir. E assim, eu só fui ficando ruim. Isso eu tinha 14 anos de idade, sabe? E assim, eu deixei de ir pra escola, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem estudar. Naquela época eu queria parar de estudar, eu falava assim, pai, mãe, deixa eu parar de estudar, porque eu vou fazer o EJA. Quando eu fizer 18 anos eu vou pro EJA e termino a escola. E eles, não, você vai continuar. E eles sempre comigo e me levava nos pau e nada fazia eu dormir, sabe? E eu fui assim, a gente foi em várias igrejas, a gente foi em várias pessoas que oravam e as pessoas revelavam, olha, eles fizeram alguma coisa pra essa menina, fizeram simpatia, fizeram alguma coisa. E assim, eu caí num estado assim, gente, quem me via, eu já sempre fui muito magrinha, né? Então assim, eu emagreci uns 12 quilos, sabe? Eu só chorava, eu não queria comer, eu não tinha força pra orar, não tinha força pra fazer nada. Mas nesse momento eu vi quem eram os meus amigos, né? Eu vi quem tava comigo, era meu pai, minha mãe, minha irmã, meus avós, né? As minhas tias, os meus tios sempre perguntavam. Meus pais falavam assim, a Paula tá com depressão e tipo assim, sabe, parece que aquilo não era comigo, eu não conseguia acreditar que eu tava naquele estado. Eu assim, era nova, era muito assim, eu tinha acabado de entrar na adolescência e eu tava numa crise muito grande, sabe? Eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus, eu não conseguia mais orar. Eu começava a ler a Bíblia, eu também não conseguia. A minha mãe que lia a Bíblia comigo e ela falando, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E ela nunca desistiu de mim, sabe? E aí foi passando o tempo, os médicos falavam, isso é depressão. Algumas pessoas que via de fora falavam, interna essa menina que ela tá ficando louca, não tem mais jeito pra ela. E eles indicaram muitos remédios fortíssimos pra mim não dormir, ou pra mim dormir, né, pra mim conseguir dormir. E eu comecei a olhar assim o mundo como se as coisas ruins que acontecessem fosse tudo culpa minha, sabe? Foi assim, algo, nossa, é tipo assim, é bem extenso pra mim contar pra vocês. Mas enfim, teremos uma semana de vídeo, eu vou contar tudo pra vocês, né? Coisas assim que eu passei e tal. E aí foi, sabe? A minha mãe tirou os remédios de mim e eu não tava dormindo muito e eu comecei a ir numa igreja que tinha lá em São Simão. A gente ia nessa igreja e eu fiz um tratamento, né, onde eu ia nos cultos e eram 7 sexta-feiras, era uma campanha de libertação, sabe? Eles oravam pra mim e tal. E aí, tipo assim, eu me lembro que acho que nas 3 últimas sexta-feira, tava faltando pouco tempo pra terminar o propósito, eu já tava ficando bem, sabe? Eu comecei a sentir um alívio
a minha mãe marcou uma viagem pra gente ir. No começo que ela marcou essa viagem, eu falava, eu não quero ir, vocês não vai, não sei o que, sabe? Muito assim pra baixo. Mas assim, depois eu já fiquei animada pra ir nessa viagem. Eu voltei aí pra escola, eu fiz as provas todinhas sem nenhum conteúdo e eu tirei tudo acima, né, da nota que eu precisava tirar, tudo acima da média. Como eu tava de atestado, eles abonaram as faltas, né? E eu consegui passar de ano, sabe? E tipo assim, eu me lembro que tinha uma prova de matemática valendo 100, eu acho. Acho que valia 100. Eu não sabia do conteúdo. Uma amiga minha me ajudou um pouco, foi lá em casa, me ensinou algumas coisas, né? Me explicou. E no outro dia eu fui e fiz essa prova e eu tirei 82, sabe? Eu falei assim que era Deus mesmo. E aí eu comecei a ficar alegre, eu voltei a comer, né? E foi tudo um processo. Eu tive uma rede de apoio muito grande. E assim, mesmo que eu estava sem uma perspectiva de vida, eu não desisti, sabe? Eu ficava o tempo todo com alguém, eu ficava o tempo todo com a minha mãe, ou com meu pai, ou a minha irmã estava ali comigo também, né? Minha irmã tinha 10 anos, mas ela estava sempre ali comigo. E ele sempre orando pra mim, me levava no médico, né? Fez bateria de exames, eu não tinha nada. Era, assim, depressão mesmo, uma crise, sabe? Onde eu parei, eu me afastei das coisas de Deus. Eu, assim, não cheguei a ir, né, para as coisas do mundo, mas eu estava na igreja, só que eu não estava, né? A minha mente estava fora daquilo ali. E aí eu comecei a voltar a fazer as coisas. Eu fui pra igreja, eu comecei a cantar, né? E assim, nossa, foi algo muito maravilhoso. Eu compus algumas letras, né, de alguns louvores. Assim, que eu cantei um pouco, né, uma época, mas assim, eu guardei, né? Eu guardei e tal, tá guardado. E assim, eu compus uma letra de um hino que falava, né, que foi exatamente esse momento que eu passei. Levanta essa cabeça, para de chorar, assume essa postura de vencedor. Fala mais ou menos assim, eu nem lembro direito, mas enfim. Foi isso, sabe? Eu tive aquele período ali em que eu não sabia quem eu era, eu tinha me perdido, sabe? E eu tive que lutar para conseguir me recuperar daquilo ali. Mas se hoje você tá vendo esse vídeo, se você passou ou está passando por algo semelhante, não desista, sabe? Procure ajuda, procure alguém da sua confiança, procure algum lugar que você se sinta bem, né? Porque é muito importante a gente cuidar da nossa espiritualidade. E nós somos espírito, alma e corpo. Então, a gente precisa cuidar de um todo, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Então, assim, sabe, procura ajuda, vai e não desista, porque Deus está com você, porque Deus é contigo. E aí depois, né, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois, quando eu comecei a me recuperar, como que foi, né, o que aconteceu, todas as coisas, e assim vocês vão entender melhor a minha história, né. Mas enfim, é isso. Deus, ele cura, ele pode curar as suas dores, os seus traumas. E hoje eu olho para trás com muita gratidão, sabe? Eu venci a depressão, mas eu luto contra ela, né? Porque o velho homem quer bater na sua porta, quer falar que você não consegue, que não vai dar certo, que não vai pra frente, quer te colocar para baixo, mas cabe a você não aceitar isso. Acabamos de ler, né? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Então é isso, é lutar contra isso, sabe? É não aceitar as mentiras de Satanás contra a nossa vida. Bom, esse foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe muito esse vídeo com as pessoas que você acha que vai se identificar. Enfim, compartilha demais, sabe? Hoje é só o primeiro episódio da série Reconstrução do Eu, como superar os traumas do passado.
Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!